Olá! Bom, para quem leu nossa última matéria sobre fanfics e aqui no Brasil webnovelas, eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência, porque eu já fui leitora, já escrevi algumas webnovelas e também já conheci algumas pessoas através disso. Bom, em agosto de 2006 eu conheci algumas comunidades no Orkut que tratavam sobre webnovelas e então eu comecei a ler essas histórias e então eu me interessei bastante. E em novembro eu comecei a postar a minha história, minha primeira história, que se chamava Amor Fora das Telas. E através dela eu conheci algumas pessoas, mas a webnovela que eu comecei a ler e que realmente foi a que reuniu a maioria das pessoas com quem eu mantenho contato até hoje foi a Cupido de Bolinhas Amarelinhas, que tratava sobre a banda RBD, que é uma banda mexicana, e também falava sobre o período de ditadura aqui no Brasil. Essa web era postada pela Robertzinha, que era um perfil fake, falso, da Ludmilla, que também veio a se tornar minha amiga, e foi nessa web que eu conheci várias pessoas, e uma delas foi a Carlinha, que a gente chama, que eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente quando ela viajou, quando ela veio a Porto Alegre em junho de 2007, mais precisamente em 8 e 9 de junho. Ela viajou com a mãe dela a Porto Alegre e eu me encontrei com ela. Foi uma experiência bem diferente, foi bem emocionante, digamos assim. E depois, em 2008, eu tive a oportunidade de conhecer outra menina com quem eu conversava por causa das webs, que foi a Ana. Eu estava passando pela cidade dela, resolvi passar ali, nós almoçamos juntas, conversamos, passamos um tempo e foi uma experiência bem legal e bem diferente, porque ela foi a primeira pessoa com quem eu comecei a falar por causa das webnovelas. E depois eu voltei a encontrar ela em novembro de 2008, quando ela veio a Porto Alegre. E daí ela ficou hospedada lá em casa, foi uma coisa bem legal. E o que eu queria também falar é que nesses espaços assim que a gente reserva no Orkut para conversar nas webnovelas, os comentários não ficam restritos só à história em si. A gente conversa, a gente brinca, fica um ambiente bem descontraído. E isso nos ajudou bastante a criar laços. E a gente formou um grupo, agora são 12 pessoas, incluindo eu, que é o grupo que a gente tem a comunidade, que é as Mouse Girls, que seriam as garotas do mouse. E até hoje a gente mantém a comunidade e mantém ativa, a gente tenta marcar encontros. Em janeiro desse ano teve um encontro em Minas Gerais, onde cinco das meninas puderam ir, eu não pude, mas teve esse encontro. E agora a gente continua tocando grupo, a gente continua conversando e estamos tentando marcar um outro encontro para ver se a gente consegue reunir mais gurias.